Graças a Deus. Queridos, eu queria compartilhar alguma coisa com os irmãos nessa noite, a respeito de algo que nós estamos amadurecendo, estamos maturando, de ouvir os céus nesses dias, de ouvir o Senhor. Sabe, se tem algo que nós temos entendido nesses dias, é que nós estamos vivendo um tempo de transição na igreja, e isso vem diretamente impactando e afetando todas as nossas outras esferas, sejam elas individuais ou familiares. Sabe, eu estava conversando com um pastor amigo meu de Orlando, que está em Orlando na verdade, e ele estava dizendo para mim: olha, Leandro, você não faz ideia como tem sido esse meu terceiro ano aqui, e que tempo de transição que tem sido, que tempo difícil tem sido. E aí ele começou a falar algumas coisas, e nós estávamos conversando, e eu falei para ele: olha, você ainda está na igreja? Aí ele falou: claro que eu estou na igreja. Aí eu falei: então nós estamos juntos. Ele falou: por quê? Eu falei: porque como a igreja está num tempo de transição, e num tempo de transição as coisas às vezes elas são difíceis, às vezes elas não são claras, isso vai afetar a mim, vai afetar a você, e vai afetar a todos que estão envolvidos e estão dentro dela, porque na verdade nós estamos tendo um senso de corpo. Quando um corpo, pode ser um órgão do corpo, um dedinho, ele está inflamado, vai dar febre, todo o corpo vai sentir, né? E é interessante de que esse lugar de transição, de propósito, tanto da igreja, né, nós temos visto e ouvido que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai derramar, que há um novo mover do Senhor vindo sobre a nossa nação, vindo sobre a igreja na terra, e o nosso coração arde de expectativa. Nós muitas vezes ficamos alegres e ficamos, esperançosos, regozijantes. Só que dentro de todo o tempo de transição, nós perdemos muitas vezes o controle. Dentro de todo o tempo de transição, muitas vezes nós perdemos o entendimento do lugar de comodismo em que nós estávamos inseridos, do lugar de controle, do lugar de que você pode saber como as coisas funcionam, como as coisas se movimentam. Sabe, eu queria compartilhar um pouco disso nessa noite, porque, queridos, eu queria, na verdade, suplicar a você que você gaste tempo nesses dias em ouvir os céus. Sabe, nós precisamos ser assertivos como igreja do Senhor, nós precisamos ser muito assertivos nesse tempo. O Senhor, Ele vai fazer com ou sem você, com ou sem eu, isso é inevitável, porque o plano é do Senhor, Ele nunca está atrasado, o Senhor é perfeito. Sabe, mas eu e você, nós temos um chamado e um propósito, uma identidade em Cristo nos leva a um chamado e um propósito. E quão triste é nós sabemos daqui a 10, 20 ou 30 anos de que nós ficamos de fora daquilo que o Senhor construiu nesse tempo. Sabe, se nós olharmos para trás, todos os avivamentos que houveram, às vezes que o Senhor derramou favor sobre a igreja, às vezes que o Senhor veio e equipou a igreja com dons, com milagres, com maravilhas, capacitou homens e mulheres do Senhor a pregar o Evangelho, a espalhar o Evangelho. Sabe, todas as vezes que o Senhor movimentou isso, seja desde lá da Inglaterra com Wesley, aliás, desde antes com os moravianos, enfim, todas as vezes que o Senhor levanta um povo, derrama um mover, há uma responsabilidade desse povo em levar isso adiante, querido. O mover de avivamento que veio sobre os moravianos não seria completado, não seria executado se eles não tivessem se responsabilizado com a palavra que o conde de Zizendorf lá ouviu. Sabe, toda vez que o Senhor nos chama a algo, toda vez que o Senhor nos desperta para algo, Ele vem, faz a parte dele e traz um favor dele. Mas sobretudo eu e você precisamos nos comprometer com isso. E o que eu tenho entendido nesses dias, o que eu tenho conversado com pastores amigos, é que a igreja tem sofrido de uma crise de identidade. E assim, olha, eu não estou aqui para falar mal da igreja, porque eu realmente estou com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Mas eu estou aqui para trazer uma palavra de despertamento, porque assim, essa crise de identidade, crise de propósito, está fazendo muitos se perderem, desistirem e pararem no caminho. Nós estávamos falando um pouco sobre isso ontem. Se você buscar aí na sua mente e relembrar algumas coisas, você vai entender que nós estamos vivendo um tempo chave, mas um tempo extremamente difícil. Os nossos relacionamentos hoje, eles têm sido custosos,
né? Por quê? Porque nós temos vivido uma geração frustrada, uma geração infantilizada. Por quê? Porque depositou a sua confiança, colocou a sua expectativa em coisas que não eram do Senhor, ou colocou a sua expectativa em coisas que não eram o Senhor. Sabe, e isso trouxe o quê? Trouxe frustração, isso trouxe retração, isso trouxe ferida, isso trouxe medo, trouxe angústia. E é complicado porque aí você diz assim para mim, isso fora da igreja. Não, isso fora da igreja também, mas isso dentro da igreja. Nós estávamos falando ontem, uma reportagem no UOL, esses dias que nós estávamos lendo, um psicólogo estava dizendo que a infância agora dura até os 24, 25 anos. Como que um homem pode ter a sua infância esticada até os 24, 25 anos? Sabe, então eu começo a compreender que nós estamos vivendo que uma geração infantilizada, né? Homens e mulheres que têm ainda uma vida infantil, ou não desfrutam de coisas que deveriam desfrutar na sua vida adulta, porque não compreenderam a temporada e a estação que estão vivendo. Sabe, e o meu despertamento para você nessa noite é: o Senhor está querendo te levar a um novo lugar, mas você precisa se comprometer com Ele. A nossa mentalidade, como fala lá em Romanos 12, ela precisa ser mudada, querido. Nós precisamos trocar a nossa mente, porque assim, olha, a nossa vida com Deus, ela não pode se resumir, ou ela não pode se basear em vir aqui entre quatro paredes, num prédio, e tirar um tempo de 1h30, 2 horas, ou quanto seja, com o Senhor, 1 ou 2 vezes por semana. O meu comprometimento com a igreja, ele precisa ser contínuo. Sabe, o meu culto, na verdade, ele não pode encerrar quando nós oramos aqui e damos a bênção apostólica. A minha vida, ela precisa queimar pelo Senhor continuamente. O altar do Senhor, ele se acenderá, ele não se apagará. É nisso que nós cremos. Sabe, o pastor Luiz Hermínio tem falado muito sobre um tempo de nós jogarmos cinzas na cabeça, não removermos as cinzas, mas pegarmos as cinzas e jogarmos sobre nós, e nos revestirmos dela, e nos humilharmos com as cinzas. Sabe, é um tempo que nós precisamos compreender qual é a minha parte, qual é a sua parte, qual é a parte dele, e como corpo, complementando um ao outro nas suas diferenças, nas suas movimentações, nos movermos diante do propósito do Senhor. Sabe, eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Nós não vamos conseguir nos movimentar e nos colocar dentro do propósito do Senhor de forma isolada. Aliás, nós estávamos falando ontem à noite de que a grande estratégia do inimigo, a grande estratégia de Satanás nesse tempo é cansar os cristãos. Porque quando ele cansa, ele isola. E quando isola, um homem isolado é facilmente devorado, querido. Ele morre. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de transição, e num tempo de transição nós precisamos mais do que nunca estar juntos, nos agrupar, nos proteger, nos engajar uns com os outros. Então, para que isso seja verdade, eu preciso fortalecer os meus relacionamentos, né? Jesus, ele deixa 2 mandamentos: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso relacionamento com Deus, ele é horizontal com o meu irmão e é vertical com Deus. Só que hoje, diante de tanta frustração, diante de tanta ferida, diante de tanto medo, as memórias que eu tenho dentro de mim, né? Porque as cicatrizes, elas deixam memórias. E há lugares no nosso cérebro que eles são ativados diante dessas memórias, porque quando eu venho para um novo lugar, eu transiciono para um novo lugar ou para um novo tempo, mas existe uma sombra da realidade que eu vivi no passado, e eu contemplo aquilo, eu me travo. E por isso que nós estamos vivendo ciclos interminantes, né? E angustiantes. Porque quando nós estamos quase rompendo, quando nós estamos quase no novo, quando eu contemplo o novo, vem uma sombra de uma realidade do passado, eu me travo e eu volto ao início. E começa tudo de novo. E começa tudo de novo, e de novo, e de novo. E aí nós vemos o que? Pessoas angustiadas, deprimidas, ansiosas. Cara, e é terrível. Porque nós estamos perdendo para nós mesmos. A batalha que nós estamos perdendo é dentro de nós, é na nossa mente.
E nós não temos a capacidade de romper com o passado e entrar no novo. Nós não temos a capacidade de apagar essas feridas, de apagar essas cicatrizes e novamente entrar no novo do Senhor. Sabe, agora a cicatriz, querido, ela está aí, não é para te paralisar, a cicatriz está aí para te lembrar de que você colocou a sua expectativa no lugar errado. E agora você precisa reposicionar o teu foco, corrigir, ajustar o teu rumo e seguir diante dele. É por isso que hoje, nesses dias, eu tenho orado e tenho clamado por um batismo de discernimento, de clareza e de comprometimento. A igreja, ela precisa de homens e mulheres que primeiro precisam saber o que precisam fazer. Se você não tiver clareza de propósito, clareza de identidade, querido, você não vai saber como se movimentar e você não sabe parte do que você faz. Então você precisa de um batismo de discernimento nesses dias para compreender aquilo que os céus está falando ao seu respeito. Não ao respeito da igreja, não ao meu respeito, não ao respeito do sermão, mas ao seu respeito. Sabe, existe uma palavra do Senhor liberada sobre você nesse tempo, no dia de hoje, né? Hoje, 21 de julho de 2019, o Senhor tem algo escrito para a tua vida. Existe uma palavra, um decreto dos céus que foi liberado sobre a tua vida para te ativar, para te impulsionar diante do propósito, e você precisa acessar isso, querido. Você precisa abrir mão de algumas coisas que têm te impedido de fluir e movimentar naquilo que o Senhor quer que você flua e se movimente. Agora, muitas vezes nós estamos ocupados demais diante do quê? Das nossas necessidades. Ocupados demais diante das nossas angústias, das coisas que têm sido urgentes nas nossas vidas. E nós ficamos o quê? Correndo atrás de resolver o nosso dia de amanhã, esquecendo que nós temos toda uma eternidade pela frente. Sabe, isso precisa ser rompido nas nossas vidas. Nós precisamos realmente de uma mentalidade nova para acessar o novo, querido. Abra a tua Bíblia em Números, no capítulo 13. Acho que a maioria aqui conhece a história de Moisés, né? Moisés foi um homem escolhido pelo Senhor, por Deus, para ser um libertador de um povo. E sabe, o pastor Rafael Conrado lançou uma série chamada Tempos de Transição. São 5 capítulos, 5 episódios ali de 10 minutos, eu acho. São 5. 5 episódios ali de 10 minutos, 12 minutos ali na internet. Busca ali no canal, no YouTube, e dá uma olhada, e ele fala sobre todas as transições que os homens do Senhor tiveram com o povo de Deus. E sabe, Moisés, ele foi um libertador, querido. Moisés, ele nasceu com um propósito, um chamado. Ele teve favor do Senhor para poupar a vida dele. Ele levou Moisés dentro da casa de Faraó para que Moisés tivesse uma mentalidade de libertador. Porque um escravo não pode libertar um povo, mas um príncipe pode. Então todo o propósito do Senhor foi desenvolvido, e o Senhor foi equipando Moisés. Foi equipando, foi trazendo, tudo aquilo que ele precisava se ferramentar para aquilo que ele ia fazer no futuro. E Moisés tem todo aquele episódio com o egípcio, ele foge, ele protela, ele atrasa o propósito de Deus na vida dele 40 anos. Mas ele volta, se arrepende, se reposiciona. E sabe, tem todo aquele processo com Faraó das 10 pragas, e ele consegue realmente tirar aquele povo, libertar aquele povo, tirar do Egito. Mas quando ele sai com o povo do Egito, o povo vai parar aonde? Num deserto. E é interessante que aqui, Números capítulo 13, já era a 3ª ou 4ª vez que esse povo estava murmurando contra o Senhor no deserto. Primeiro eles queriam, alguma coisa diferente de maná, porque eles estavam enjoados, e no Egito eles comiam carne, o Senhor manda codorna, tem todo um processo desenvolvendo. Mas é interessante que no capítulo 13, aqui do livro de Números, eles já estavam o quê? Eles estavam diante da terra prometida. O Senhor quer os livrar do Egito e quer levar para a terra prometida. Passa pelo deserto, 2 anos e meio, entre 2 anos e meio e 3 anos. Eles estavam diante daquilo que o Senhor tinha para a vida deles como propósito. Eles estavam a um passo de acessar o propósito de Deus para a vida deles. Sabe, algo que tem me preocupado nesses dias, individualmente inclusive, querido, é que se eu não compreender, eu vou me colocar agora,
Se eu não compreender a movimentação do Senhor, eu corro o risco de ficar de fora desse tempo de transição, porque assim, e não compreender, e não entrar no novo. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem um gatilho, uma armadilha, que ela encontra conforto aonde? No conhecido. E ela tem resistência ao desconhecido. Agora, queridos, o pastor Luiz Hermínio tem dito muito que aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Aquilo que nos trouxe até aqui, nós não precisamos invalidar, nós precisamos estabelecer como respeitar os marcos, como ele tem dito agora, jogar as cinzas sobre as cabeças. Mas assim, nós precisamos entrar num tempo novo, numa nova movimentação do Senhor, porque homens que são libertadores precisam de uma nova mentalidade. Aqui no capítulo 13, no versículo 1 diz o seguinte: e o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento a Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. E assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. E aí vai dizendo os nomes das tribos. E aí no versículo 17 diz o seguinte: e Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa, então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que viste este povo é boa ou ruim, se as cidades que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Levo, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificado 7 anos antes do Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Sabe quando no versículo 1 diz que o Senhor ordenou a Moisés? Depois, se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 1, Moisés vai dizer: não foi o Senhor que me ordenou, mas foi vocês, né, anciãos, que me pediram para enviar espias. Na maturidade, Moisés entendeu que a voz que ele tinha ouvido aqui não era a voz do Senhor. Esse é um primeiro ponto, mas eu não vou me apegar nele. Mas é interessante de que o Senhor dá ordem, Moisés dá ordem clara aos espias. Ele diz tudo que os espias precisavam fazer lá. Olha, vai lá e vê se a terra é fértil, se ela produz, se ela é pobre, se as cidades são fortificadas. Sabe, eles tinham objetivos claros, eles tinham, né, ordens claras para seguir. Eles tinham uma meta e um alvo a alcançar. E esses 12 espias, eles sobem aquela terra, eles acessam. O que é muito doido nisso tudo é de que esses 12 homens, eles acessaram a promessa de Deus. Você já pensou você acessar a promessa de Deus para a tua vida por alguns instantes, você chegar a carregar o fruto da promessa de Deus na tua mão e depois você perder isso, querido? O quão frustrante deve ser. Sabe, isso me faz ter tremor e temor diante do Senhor desse tempo que nós estamos vivendo, porque assim, eu realmente tenho uma convicção muito grande no meu espírito de que o Senhor vai vir com uma fome, uma sede, uma onda muito grande de evangelismo sobre a terra. As igrejas, elas vão não inchar como incharam, mas vão crescer fortificadas, porque o Senhor está levantando um exército, querido. Então, apesar de todo o diagnóstico humano contrário que os nossos olhos possam estar vendo, de toda a leitura, né, contrário a toda a leitura que nós fizemos aqui no início, de uma geração, né, frustrada e de uma geração infantilizada, contrário a tudo isso, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Por
porque o Senhor é Deus. Agora, você já pensou você entrar, tomar posse, chegar a tocar nos frutos, acessar o lugar, mas você não compreender o que você está fazendo ali? Cara, de 12 espias, 10 não compreenderam o que estavam fazendo naquele lugar. 10 homens. E aí você vai me dizer assim, cara, mas mandou, né, os piorzinhos que tinha. Não era. Eram homens separados, homens treinados, homens de primeira linha. Moisés escolheu a dedo. Moisés escolheu debaixo da sabedoria do Senhor esses homens que foram escolhidos para estar ali, querido. Eram homens que estavam preparados para aquilo ali. Então o que impediu eles de voltar e falar aos 12, vamos embora galera, é nosso, olha o tamanho dessa uva aqui. Cara, eles viram, eles contemplaram. O que impediu eles de fazerem isso? O medo, a frustração. Quer ver? Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, 40, olha o nome profético aí. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Eles trouxeram fruto. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis aqui os seus produtos. Contudo, o povo que habita ali é numeroso e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. E então Calebe fez calar o povo, reunidos diante de Moisés, e disse: subamos, herdemo-la. E disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Presta atenção nisso, querido. Vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. A visão de quem estava distorcida? A visão dos espias. Eles estavam se enxergando como gafanhotos diante dos gigantes. Eles não foram lá entrevistar um gigante. E gigante, o que você acha da gente? Você entende que de repente se a gente lutar eu posso prevalecer? Sabe, não, eles não confiaram na palavra que eles tinham ouvido. Eles olharam a circunstância ao redor e a frustração e o medo tomou conta, a ponto de paralisá-los. Sabe, e Calebe, nesse caso, que ele foi voto vencido. Cara, agora eu, você, nós como igreja, nós precisamos nos responsabilizar nesses dias, para que nós não sejamos aqueles que vão paralisar a transição da igreja do Senhor. Os nossos relatórios, eles precisam ser precisos diante do quê? Daquilo que você foi comissionado. O que é que você foi chamado a fazer? O que é que você foi chamado a discernir, a entender? Os seus olhos precisam estar bons para discernir, para entender isso. Sabe, a pior coisa que um homem pode ter é sucesso naquilo que ele não foi chamado a fazer. E sabe, hoje às vezes eu fico olhando, né? O que é a medida de sucesso diante de uma igreja, diante de uma congregação? Quais são as expectativas de sucesso diante de tudo isso? Como é que nós enxergamos? Quando nós falamos em cumprimentos da obra do Senhor, olha, o Senhor está movendo de uma forma plena. Baseado em quê? Em quais aspectos nós estamos olhando isso? O que é que nós estamos discernindo para poder dar um testemunho desse? Quando nós falamos que a igreja está fluindo ou não está fluindo, baseado em que nós temos testificado isso? Qual é a leitura que nós temos feito desse tempo da igreja? Sabe, ainda que os nossos olhos nos digam que diante das circunstâncias nós somos como gafanhotos, que existe uma palavra, uma promessa do Senhor para a tua vida.
E sabe, hoje em dia, eu tenho vivido um tempo bem interessante. Eu preciso diariamente discernir e entender e optar entre a palavra do Senhor, entre aquilo que os meus olhos estão vendo e entre aquilo que eu estou ouvindo daqueles que me cercam. Todos os dias nós precisamos pegar todos esses aspectos, essas 3 linhas, e fazer escolhas. Todos os dias nós precisamos pegar aquilo que o Senhor nos disse, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que as pessoas estão nos falando, porque a própria Bíblia nos diz que na multidão, né, de conselhos há sabedoria. Então nós precisamos ouvir uns aos outros, nós dependemos uns dos outros. Mas sabe, nós precisamos ter uma conexão com os céus a ponto de trazer clareza e discernimento naquilo que nós falamos e naquilo que nós ouvimos entre nós. Há 2 anos atrás, lá em 2017, setembro de 2017, não, julho de 2017, eu acho. Nós estávamos no IHOP, lá na casa de oração em Kansas, e um profeta liberou uma palavra profética sobre mim, falou muitas coisas do tempo que nós viveríamos, das coisas que iriam acontecer, e no final ele falou assim: olha, sabe, existe um lugar de conselhos sábios, mas existe um tempo agora, em que quase tudo aquilo que vão te dizer vai te levar a duvidar daquilo que o Senhor vai te falar, daquilo que o Senhor te falou. Eu tenho essa palavra transcrita, escrita e traduzida. E ele disse: olha, os seus olhos não vão compreender, não vai fazer sentido para você, nem para aqueles que te cercam. E era uma palavra muito diretiva, e eu não compreendi naquele momento, porque em nada se assemelhava com aquilo que eu estava vivendo. Mas sabe, hoje eu trago isso para a minha vida, porque nós realmente estamos num tempo de compreender o novo. E a nossa mente, quando olha para as nossas circunstâncias, quando olha, você fala: cara, isso não está legal, isso podia ser assim, isso podia ser assado. O que eu posso fazer para que a gente consiga fluir numa velocidade diferente? E as nossas inquietações, elas são diárias, né? Só que existe uma palavra do Senhor liberada sobre as nossas vidas. E sabe, é interessante que se você ler o capítulo 14 aqui, você vai entender que quando nós não entendemos, na verdade ontem nós estávamos compartilhando uma palavra dessa que está lá em Atos 19. Quando nós não compreendemos aquilo que o Senhor está falando, quando nós não compreendemos aquilo que está sendo liberado sobre nós, quase sempre, ou sempre, nós vamos fazer o quê? Murmurar e reclamar. Leia Atos, capítulo 19, depois. Capítulo 14 aqui, versículo 1 diz o seguinte: então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. E todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. E então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces perante a terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes, exclamaram perante toda a comunidade israelitas ali reunida: e a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Então somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Sabe, quem não está compreendendo, quando nós, e eu me insiro nisso, quando nós não compreendemos, a nossa chance de criticar aquilo que nós não compreendemos é gigantesca. De 10, de 12, 10 não tinham compreendido. Trouxeram o quê? Murmuração sobre o povo. 2 tinham compreendido, trouxeram o quê? Uma palavra de ânimo. Agora nós precisamos ser coesos nesse tempo, querido. O meu apelo a você é que você gaste tempo com o Senhor para ouvir a voz dele. Sabe, você não precisa
ouvir o profeta e comer a profecia sem julgá-la. Aliás, a profecia no Brasil, ela precisa amadurecer. Por quê? Porque toda profecia precisa ser julgada. Não o profeta, mas a profecia. Então não coma qualquer coisa que te jogam. Não coma qualquer coisa que o púlpito te dá. Mas devore isso. Faça a digestão disso. Gaste tempo com o Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, faz sentido aquilo que o pastor Leandro falou nessa noite? Faz sentido aquilo que nós estamos ouvindo, o pastor Luiz Hermínio? Faz sentido? Porque pode ser quem for, querido. Nós somos homens, e homens, eles erram e eles acertam. Homens de Deus erram e acertam. Homens de Deus têm problema e não têm problema. Então assim, somos homens, somos falhos, mas nós temos gastado tempo, nós temos gasto tempo em ouvir o Senhor, em buscar entender e discernir. E eu vou dizer uma coisa para você: é angustiante. Porque se tem uma coisa que inquieta a gente num tempo de transição, é o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, às vezes, ele fala muito. Porque quando Deus fica em silêncio, a primeira coisa que você tem que fazer é não se movimentar. Se Deus não está falando, querido, para quieto. Não faz algo que Deus não te falou para fazer, porque senão você vai fazer algo que você entendeu que deveria fazer, e você vai arcar o quê? Com o ônus e com o bônus disso. Então, se tem algo que tem angustiado as nossas vidas nesses dias, é que existe um silêncio de Deus a respeito de algumas questões que nós perguntamos a Ele. Mas quando nós nos inquietamos, o Senhor fala: olha, obedeça. Obedeça, obediência, obediência, obediência. Por quê? Porque nós só podemos ouvir o Senhor para obedecê-lo. Eu realmente não creio que o Senhor ficou sem falar durante 400 anos aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu creio que o povo não ouviu aquilo que o Senhor estava falando, porque eles estavam fora da sintonia. Tem 400 anos de brecha aqui na Bíblia, porque o povo estava em outro canal. Porque o povo estava sintonizado numa outra página. Porque eles não estavam compreendendo e discernindo aquilo que o Senhor estava falando. Querido, nós como igreja, eu apelo a você nessa noite. Nós como igreja precisamos entender: cara, eu tenho um propósito. Que lugar desse propósito eu estou inserido? Eu estou desfrutando, estou desenvolvendo, estou fazendo a plenitude daquilo que eu preciso fazer nesse tempo? Sabe, são perguntas que você não tem que responder para mim, nem para o teu cônjuge, nem para o teu amigo. Você tem que responder para você. Você tem um plano e um propósito de Deus. Sim ou não? Sim. Amém? Você conhece esse plano e esse propósito de Deus? A maioria crê que sim. E você está fazendo tudo aquilo que você podia fazer por isso? Qual é o grau de comprometimento? Sabe, na verdade nós estávamos falando ontem a respeito dessas coisas e desde ontem, na verdade, isso está queimando dentro de mim, porque nós precisamos encontrar um lugar no Senhor que vai nos fazer o quê? Liga. Nós precisamos nos ligar, querido. O corpo precisa estar ligado. Nós cantamos lá com Daniel de Souza 20 anos atrás: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Cara, é lindo cantar, mas nós precisamos de liga. Sabe, a minha oração no dia de hoje, logo pela manhã eu orei ao Senhor, ainda no chuveiro lá, eu falei: Senhor, joga um super bonder do céu nesse negócio. Sabe, nós precisamos de um super bonder que nos ligue, querido. Na verdade, assim, a gente precisa de uma cola tão forte, de que as nossas diferenças, a nossa diferença de pensamento, a nossa diferença de entendimento, não seja capaz de romper com essa cola. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser profundos a ponto de suportar os confrontos. Os nossos relacionamentos precisam ser profundos a ponto das nossas divergências, da nossa diferença de pensamento não nos fazer romper. Nós precisamos fazer da igreja um lugar de verdade, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é de verdade que nós precisamos da igreja. Agora o problema é que às vezes nós nos equipamos com as nossas máscaras. Por quê? Às vezes nem é porque eu quero mostrar uma outra coisa, mas é para me proteger. É Moisés, quando a glória do Senhor já tinha se esvaído, e ele colocava o véu para ninguém ver que a presença não estava mais com ele.
E aí nós colocamos as nossas máscaras para quê? Para que me deixe aqui no canto, cara. Ah, não quero mais. Ah, cara, para mim deu, ó. Ih, isso aí eu já sei onde vai dar, já aconteceu comigo lá atrás. Sabe, então nós precisamos romper com o velho, querido, entrar no novo. É tempo de despertamento. É tempo de nós realmente nos engajarmos e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Eu estava dizendo ontem, nós estamos num tempo de transição, um tempo de incerteza. Né? E eu sinto, pode ser forte aquilo que eu vou falar para você. Né? Não me tome por mal. Como eu disse, julgue a palavra. Julgue a profecia, julgue a palavra, querido. Mas nós estamos num tempo de ser incubados, de ser gerados. Né? E eu vou dizer uma coisa, ou nós vamos nascer, ou nós vamos ser abortados. Se nós entendermos, se nós compreendermos, nós vamos nascer. Mas se nós negligenciarmos, nós vamos ser abortados. E um feto abortado, ele morre, querido. Sabe, a minha oração é para que Deus gere vida em nós. Não nos deixe perecer por falta de conhecimento. Engraçado que nós lemos todos esses versículos durante toda a Bíblia, né? O povo está padecendo e padece o quê? Por falta de conhecimento, né? Pede e não recebe por quê? Porque pede errado. E, enfim, a gente tem tantos exemplos. A Bíblia nos enche de sabedoria, cara. E a gente quer sempre uma nova teologia, uma nova revelação. E aí vem alguém no YouTube com uma pregação nova e fala: uau, cara, que demais essa palavra. Poxa vida, eu nunca tinha visto esse versículo por essa ótica. Aquilo dura no máximo 20 minutos dentro de você. No 21º você já não lembra mais daquilo. Sabe, é igual aquele estalinho, jogou, só fica sujeirinha no chão. Né? Cara, não está queimando. Sabe, nós precisamos queimar pelo Senhor, querido. O Senhor tem algo novo para mim e para você. Nós somos, como eu disse, infantilizados por uma teologia de prosperidade, fomos infantilizados por entretenimento, fomos infantilizados por manipulação e controle. Tantas coisas afetaram a igreja, querido. Muitas coisas. Mas cabe a mim e cabe a você sair disso. Porque pior do que sair de um ambiente de opressão é entrar num ambiente de liberdade onde você não compreende a movimentação. Você vai morrer do mesmo jeito. É igual te jogar no mar sem saber nadar. Porque afinal de contas agora ninguém mais me manda. Agora eu sou livre, 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 livre. Agora eu não tenho responsabilidade nenhuma. Nem Jesus agora vai me fazer nada. Porque pela graça, porque não é por obra, porque está vendo, porque aquele líder, cara, que ele me fazia trabalhar igual o faraó, dia e noite. Agora não tem ninguém que me põe no Egito de volta. E dia após dia, nós vamos atrasando o propósito de Deus. Porque, querido, eu vou dizer uma coisa, você nunca vai, grava aí, anota. Você nunca vai alcançar o propósito de Deus sem se comprometer com Ele. Comprometimento é uma chave. E comprometimento é o porco, não é a galinha. Né? Tá bem usado esse exemplo nesses dias, né? O porco dá o bacon, a galinha dá só o ovo. Comprometimento é o porco. Querido, você precisa morrer para você. Eu vou dizer uma coisa para você, você precisa encontrar um lugar em Deus que você já era, que os seus planos já eram, que o que te importa é Deus. E aí, cara, você vai se surpreender com o resultado disso. Você vai se surpreender com o resultado disso. Para de correr atrás daquilo que você não foi chamado a fazer. Para de dar murro na ponta de faca. Destrava o destino profético que o Senhor tem sobre a sua vida. Você vai desfrutar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é só se quiserdes. E se me ouvirdes, e ouvir é obedecer. Clica ali no Lexicon Strong. Aquela palavra é obedecer, obediência. Rompa com o velho, querido. Sabe, a minha mensagem para você nessa noite é uma mensagem de despertamento. Sabe, você precisa compreender isso, não é na tua mente. Você não precisa de mais uma teologia, mais uma doutrina, mais uma revelação, mais um versículo novo. Cara, tudo isso é legal. Músicas novas são legais. A gente está cantando, nós estamos cantando músicas proféticas. Eu estava até dizendo para a Karina, o Samuel, amigo meu, me mandou ali no WhatsApp uma canção.
cara, ela é tão pontual. É impressionante quando você ouve assim, você fala, uau, o cara está cantando aquilo que o céu está falando agora. É demais, então o Senhor está fazendo. Agora sim, nós precisamos ter a nossa parte, querido. Você não pode se vislumbrar, se encantar, ficar embriagado com as coisas que você está vendo e não se comprometer. O Senhor está te chamando a um comprometimento. Você se importa? Sabe, eu vou te dizer assim, ó, individualmente, vamos lá, nas esferas, né? Para nós irmos para o fim aqui. Individualmente você se importa com você? Quanto você tem gasto, investindo em você mesmo? De tempo, de recurso? Quanto você tem se importado com você? Sabe, você realmente se importa com a sua família? Quanto você tem investido de tempo, de recurso? Né? Quanto você tem gasto com a tua família? Porque assim, é fácil falar, não, eu amo minha família, cara, mas eu nunca vou lá. Tipo, eles nem me conhecem. Não, eu me importo comigo, mas eu não tomo banho 20 dias, cara. Então você não se importa com você. É um exemplo esdrúxulo, mas você está compreendendo? O me importa não pode ser da boca para fora, o me importa precisa ter atitude prática. Precisa sair do campo do disse. Ah, cara, eu me importo lá com a congregação que eu vou, mas quanto você tem gastado de se esforçado, se empenhado, se comprometido com ela? Ah, eu amo Jesus, eu amo a obra dele, mas quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano? Não vamos falar no último ano, porque de repente você não teve tempo esse ano. Vamos falar nos últimos 10 anos. Você compreende? E nós não estamos falando, cara, de verdade, nós estamos num lugar de maturidade. Nós não estamos falando de expandir uma doutrina, uma placa, uma denominação. Sabe, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, coisa terrível é crente, gente. A gente não está interessado em expandir isso. A gente está interessado em expandir o reino. Filhos e filhas do Senhor que entenderam, que ouviram uma voz, que foram ativados e mudados. Samuel, Samuel. Aí levanta Samuel, vai lá, me chamou para Eli? Não fui eu. Samuel, Samuel. Cara, na terceira vez, da próxima vez que te chamaram, é o Senhor. O seu ouvido precisa estar treinado para ouvir o Senhor, querido. Agora o treino, quanto tempo de treino você tem gasto para ouvir o Senhor? A gente exercita o músculo, né? Alguns exercitam o queixo, assim, no meu caso, não é tantos músculos mais. A gente exercita tanta coisa, o cérebro, mas a gente não exercita os nossos sentidos espirituais. Sabe, mas eu faço um apelo para você, querido, igreja do Senhor. Sabe, Deus sabe todas as coisas. É até bom que nós estejamos em um número reduzido aqui nessa noite, porque de repente só está aqui quem precisava ouvir isso. Algumas pessoas foram poupadas e existe uma bênção na ignorância. Existe uma bênção na ignorância, porque enquanto eu não ouço, eu não estou comprometido com aquilo. Estou protegido pela ignorância. Mas, sabe, eu realmente queria, agora que nós orássemos, né, que nós realmente orássemos diante do Senhor para compreender, para gastar tempo um pouquinho em oração agora para compreender como é que nós estamos diante de tudo isso. Como tem sido a sua vida, querido? Né? E assim, ó, diferente de ter que anotar isso num caderno, num relatório, prestar conta para um líder, para alguém, cara, não. Responde isso para você, com verdade, com sinceridade. Analisa. Seja tão corajoso a ponto de ser sincero com o Senhor nessa noite. E pedir, Senhor, me mostra. Me deixa ver, Senhor. Senhor, eu tenho sido limitado, eu tenho boa vontade. Sabe, se tem algo que eu tenho visto nesses dias, queridos, são homens e mulheres preciosos, de verdade. Pessoas que se importam realmente com Deus, que amam a Deus, mas que não conseguem sair desse lugar de paralisia.
E o que falta é discernimento, falta compreender, falta entender o que é que está paralisando, por que não vai, Sabe, então nessa noite gaste tempo, alguns minutos aí para ouvir o Senhor. Deixa Ele falar dentro de você. Deixa o Senhor te pegar, que se desarme, né? Fique acessível, baixa a guarda. Sabe, você não precisa provar nada para ninguém. Grava uma coisa na tua cabeça: você não precisa provar nada para ninguém. Tire a sua expectativa de homens, tire a sua expectativa de coisas, tire a sua expectativa de instituições ou do que seja. Você não precisa provar nada para ninguém. Sabe, eu gastei grande parte da minha vida tentando provar coisas para as pessoas e eu só me frustrava, porque nunca era o suficiente. Pare com isso.